O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. São João continua a nos dizer sobre o amor que nós devemos ter. Uma palavra: quem ama aquele que gerou, amará também aquele que dele nasceu. E esse que ama, nasceu de Deus. Quer dizer que nós somos frutos do amor de Deus. Pronto. Nós não nascemos por mérito. Ninguém pediu para nascer. Alguns até revoltados, não sei se tem motivo, alguns até parece que nasceram para sofrer, como dizem, mas se nós nascemos é porque Deus nos ama. Então, quem ama, nasceu de Deus. E nós temos essa certeza. E é por isso que nós precisamos resguardar esta grande graça que Deus nos dá. A vida é esse presente que nós não podemos jogar fora. E jogar fora não é só a gente se atirar contra a própria vida, como o suicídio, mas aqueles que não preservam a sua saúde, seja ela não cuidando com o tratamento, com as prevenções necessárias, ou aqueles que vivem no vício, destruindo a sua própria vida, esse não ama a sua própria vida. Jesus fala que quem ama a sua vida mais do que a outra vai perdê-la. Mas nós temos a vida como presente. E quando o presente é bom, a gente mostra para os outros, a gente se alegra, a gente cuida. Dependendo do presente, a gente não deixa nem a pessoa chegar perto, porque vai querer roubar, vai querer estragar, porque ele é valioso. E a nossa vida é esse presente valioso. Porque é por essa vida que nós temos a oportunidade de participar do amor pleno de Deus lá no céu. Quem não foi gerado jamais verá Deus, porque não existe. Só quem foi gerado, que tem olhos, tem coração, tem um sentimento, é que vai poder ver e sentir a Deus. E nós fomos gerados
E nós temos essa oportunidade de estarmos vivos. Certamente estamos todos numa fila para a morte, certo? Não sabemos se hoje, amanhã, daqui 10, 20, 30 anos, mas... E se nós passarmos pela morte como que esse passaporte para a vida eterna. E que aqueles que já se foram, certamente já estão gozando da alegria no céu. E aqueles que se foram deixam uma marca na nossa vida, aqueles que fazem falta. Mas não é só o fazer falta, é a saudade. Fica. E que nós, um dia, bem ou mal, vamos deixar essa lembrança, essa marca para os outros também. Não é a gente falar assim, olha, quando eu morrer você vai ver, vai sentir falta. Não é isso. Quando eu morrer, eu espero receber a recompensa de Deus, pelo amor que Ele tem por mim. É diferente. Ficar ameaçando os filhos, porque agora estou aqui, depois não adianta mais. Não precisa fazer isso. Isso é natural, se os pais vão primeiro, já é natural fazerem falta, não precisa ficar ameaçando. Vamos tratar com carinho, porque quem trata com amor não faz essas ameaças. No Evangelho nós ouvimos Jesus, nesse pós-multiplicação dos pães e depois de andar sobre as águas, fala que ele voltou para a Galiléia e sua fama se espalhou por toda a redondeza. E como ao final todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Porque Jesus sabia falar. Claro que mais do que falar, ele fazia as ligações. Nós ouvimos quando ele, entrando na sinagoga, ele pegou o rolo, o livro, e leu o texto do Antigo Testamento, que era lá de Isaías. Era comum, a gente sabe disso, que nas cidades em que não havia o templo, que era geralmente, o templo era em Jerusalém, as pessoas iam ao templo em Jerusalém e fora de Jerusalém procuravam as sinagogas. Era o local de encontro, de oração, de reflexão. E Jesus, quando ia às cidades, ou em Jerusalém, ele ia ao templo, tanto que aquela passagem famosa, né, que ele expulsou os vendilhões do templo, e nas outras cidades ele ia à sinagoga. E havia liberdade das pessoas de falarem. E Jesus usava dessa liberdade exatamente para cumprir o que ele leu. O Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. É o que acontecia com ele. Isaías, como nós vimos no tempo do Advento e nesse tempo do Natal, sempre anunciava a vinda do Salvador, seu nascimento, o seu precursor João, da Virgem que vai conceber. E ele fala também deste que vai ser ungido, vai anunciar a boa nova, que vai proclamar a libertação, recuperar os cegos, aos cegos à vista. É o que está acontecendo. Jesus não fez apenas fama. Eles ficavam admirados do que Jesus falava e fazia. Mas ele fazia porque tinha que ser feito. Porque ele fazia aquilo porque amava as pessoas. Não queria ninguém na dificuldade. Não quer. Jesus poderia, num ato, num pensamento, salvar todos de situações difíceis, de problemas. Uma palavra. Se o mundo foi criado pela sua palavra, o Deus Criador, por que Ele não pode fazer
algo a mais. Se com aquele centurião, pode ir embora que o seu servo está curado. E muitos que querem provar o que não é provado, a inexistência de Deus, porque Deus existe. Mas se Deus existisse, não haveria isso, aquilo de ruim. Não é Deus que implantou o mal no mundo. Pelo contrário, Ele fez o homem bom. Tanto que quando fez, viu que era muito bom. Mas existe essa deturpação da vontade do homem se transformando num ser não bom, e por isso que geram as coisas ruins. Que Deus nos abra o coração para nós sermos bons. Certa vez, quando lá na guerra estavam para enforcar uma criança, e aqueles opositores a Deus começaram a questionar: por que enforcar essa criança? Onde está Deus? Alguém que estava perto: Deus está nela. Deus está sendo enforcado nela. Deus está morrendo nela. Deus morre. Jesus, como homem, morre em nós por nós. E nós, o que nós fazemos para os outros ou pelos outros? Temos feito alguma coisa? Ou só esperar que Deus nos entregue tudo pronto, porque nós queremos as coisas boas, e enquanto as coisas ruins estão aí, e nós poderíamos fazer algo para transformá-las. Que Deus nos abençoe sempre, nos ajude a arregaçar as nossas mangas e fazer algo por amor aos nossos irmãos. Vamos elevar as nossas preces a Deus, pedindo forças para nós sermos como Jesus, com a unção que nós recebemos, que nós somos ungidos pelo batismo, pela crisma, quem sabe outros sacramentos, no meu caso o sacerdócio, para a gente colocar em prática isso em favor dos irmãos.